tema da nossa mensagem de hoje é: Deus honra a sua oração. Diga glória a Deus. Eu quero mostrar para você, queridos, que não importa o lugar que você estiver, o lugar pode ser ruim, não importa se a situação que você se encontra é uma situação desconfortável. O que vai definir o seu futuro não é o lugar, o que vai definir o seu futuro não é a situação, mas o que vai definir o seu futuro é se você vai ser uma pessoa de oração ou não. Diga glória a Deus. Então a tua família pode não estar bem, sua saúde pode não estar bem, as finanças podem não estar bem, mas se você for uma pessoa de muita oração, pode ter certeza, Deus vai te honrar. Quem está deixando aí os pedidos nos comentários, que Deus abençoe vocês e a sua família. Eu quero mostrar para vocês 5 vitórias que Daniel venceu na Babilônia, e não foi a força do braço dele, não foi, a família que ajudou, foi tudo joelho no chão, jejum e oração. Aleluia. Daniel capítulo 1, versículo de número 5, primeira vitória que Deus entregou para Daniel. Capítulo 1 de Daniel, versículo 5: determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantidos por quantos anos, gente? 3 anos. Pausou aí, queridos. Aqui nós vemos o primeiro ponto. A palavra de Deus, ela fala que Daniel, ele foi levado para a Babilônia como escravo. Daniel, gente, ele estava numa situação muito difícil, muito complicada. Só que a Bíblia diz que Daniel, ele não chegou lá assim, meu Deus, e não tem jeito para mim, não começou a chorar, não. Ele não começou ali a reclamar: por que a minha vida está assim? Não. Já que ele chegou num lugar, já que o negócio estava brabo, o cardo estava grosso para o lado dele, então Daniel simplesmente ele fala o seguinte: sabe o que eu vou fazer? Eu vou jejuar 3 anos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou para cima, eu não vou ficar de braço cruzado, eu vou orar e Deus vai me honrar e Deus vai me ajudar. Diga glória a Deus. Chega ali alguém escravo, chega alguém ali que ninguém dava nada. Sabe qual foi o resultado de Daniel falar assim: Deus, eu vou buscar o Senhor de todo o meu coração. 3 anos de oração. Sabe qual foi o resultado? Versículo 19: então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados entre outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Diga glória a Deus. Era para Daniel estar lá encarcerado, era para Daniel ser um escravo, era para a vida, a Babilônia, a perca da sua família, era para Daniel estar lá na lama. Mas por Daniel dizer: eu não vou deixar a dor me impedir de orar, eu não vou deixar um outro país me impedir de orar, eu vou orar. Deus tira Daniel lá de escravo, Deus coloca Daniel diante do rei, Deus abre as portas em outro país, Deus exalta a cabeça de Daniel. Eu queria dizer algo para você: se você orar, Deus vai te honrar. Diga glória a Deus. Vai depender de quem? Vai depender de quem? Pastor, desculpa, eu não tenho tempo para orar. Gente, Deus vai honrar se você orar. Você tem que arrumar esse tempo. Segunda vitória de Daniel, capítulo 2, versículo de número 12. Olha o que o Daniel passou na Babilônia. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que fizessem o que, igreja? Matassem a todos os sábios da Babilônia,
Diga misericórdia. Daniel foi ameaçado do quê? De morte. Foi baixado um decreto real: vamos acabar com Daniel e com os outros sábios. Daniel, gente, chegou uma notícia no Zap, naquele tempo não tinha o Zap, né? Mas vamos supor, chegou uma mensagem no WhatsApp de Daniel: ó, você e os seus amigos foi decretado pelo rei, vocês vão partir, não tem solução. Daniel foi ameaçado de morte. Só que tinha um pequeno detalhe, gente. Daniel era um homem de oração. E aonde tem pessoa de oração, gente, a oração é maior do que a morte. Diga glória a Deus. A oração pode pegar uma ameaça e converter aquela ameaça em milagre. Era para a pessoa morrer, mas a pessoa orou e Deus vai lá e dá o livramento. Diga glória a Deus. Daniel foi orar. Diga com o pastor, diga: eu vou orar. Amém. Se alguém te ameaçar, queridos, ó, você não vai ser ninguém, rapaz, eu vou acabar com a sua vida. Se alguém te ameaçar, queridos, lembra que Deus deixou um poder para você. Vai orar. Resultado, versículo 46. Olha o resultado da oração de Daniel. Então, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante quem? Daniel. E ordenou que fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Diga glória a Deus. O mesmo rei que mandou matar a Daniel, foi o mesmo rei que dobrou os joelhos para Daniel e falou: ó, o teu Deus é o Deus vivo. Diga glória a Deus. Deus deu o livramento na vida de Daniel, gente, da morte, da ameaça de morte. Deus fez o inimigo se prostrar. Isso daqui é Deus falando. Se você aprender a orar, se você aprender o que, queridos? É orar do jeito que Jesus quer. Vai para a guerra de oração. Se você aprender a orar, os inimigos vão se prostrar diante de você, o mal vai se prostrar, e você vai ter o livramento e a vitória. Diga glória a Deus. Terceiro ponto, capítulo 6 de Daniel, versículo de número 2, capítulo 6, versículo 4, Daniel capítulo 6, versículo 4, terceira vitória de Daniel. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Gente, terceira vitória de Daniel na Babilônia. A Bíblia fala que Daniel, ele era o governador, ele era ali um dos presidentes, e a Bíblia fala que existia lá no meio do governo 120 sátrapas, ou seja, tinha uma galera lá no meio do governo que não gostava de Daniel, e eram pessoas que o invejavam, e eram pessoas que o perseguiam. Você já foi perseguido no seu trabalho? Você já lidou com a inveja das pessoas na sua vida? Pois a Bíblia fala que Daniel, queridos, as pessoas invejavam, as pessoas começaram a falar mal dele lá para o patrão, lá para o rei da Babilônia, e começaram a inventar um monte de coisa, e conseguiram armar para Daniel, a ponto de jogarem Daniel na cova do quê? Conseguiram, gente, fazer uma armadilha, uma mentira, tão bem bolada, sabe ali, uma farsa, conseguiram inventar um negócio, que conseguiram pegar Daniel, e jogar lá dentro da cova dos leões. O Daniel não ficou gritando, é injustiça, o Daniel não ficou doido, o Daniel sabia, gente, o que ele tinha que fazer.
O que muitas pessoas não sabem, o Daniel sabia o que ele tinha que fazer. Não vai adiantar eu gritar, não vai adiantar eu espernear, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar, e Deus vai operar. Diga glória a Deus. Qual foi a consequência? Versículo de número 22. Daniel capítulo 6, versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Diga glória a Deus. Glorifica a gente com as palmas. Olha só que coisa, gente. O Daniel, gente, parecia que ele era um homem imbatível. O Daniel parecia que ele era um homem de outro mundo. Mas a questão é que ele, gente, ele aprendeu a depender da ação. Deus preparou essa palavra de hoje para mostrar para mim e para você, queridos, dependa mais da oração. Deus está mostrando aqui para mim e para você hoje, queridos, está sendo perseguido no trabalho, os vizinhos estão fazendo coisa com você, vai orar. Queridos, está sendo ameaçado de morte, vai orar. Queridos, você está numa prisão que parece que vai durar longo tempo, vai orar, porque na oração Deus vai te responder. Diga glória a Deus. Vamos para a quarta vitória de Daniel, capítulo 10, Daniel capítulo 10, quarta vitória de Daniel, versículo de número 2, Daniel capítulo 10, versículo 2, naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Diga glória a Deus. Quarta vitória que Daniel enfrentou, gente. A Bíblia fala que Daniel estava passando por uma batalha espiritual. A Bíblia fala que o inferno, as trevas, espíritos malignos. A batalha de Daniel agora não era contra o rei, que estava ameaçando ele de morte. A batalha de Daniel agora não era contra os leões, ou contra os amigos de trabalho, mas a batalha de Daniel agora era contra o exército das trevas, espíritos malignos, os inimigos espirituais se levantando contra Daniel. E a Bíblia diz que Daniel, aquele guerreiro de oração, aquele homem de fé, ele não arreda o pé, sabe, as coisas começam a se agravar, o problema se levantar, mas Daniel dizia, repita com o pastor assim, gente, repita com o pastor assim, diga: eu sei em quem tenho crido. Você guardou essa frase? Quando as coisas começarem a dar errado na sua vida, começar a aparecer problema, quando o diabo vier no seu ouvido e dizer: cadê o teu Deus? Quando o diabo chegar perto de você e falar: olha aí a sua vida indo de mal a pior, a pergunta é: você sabe o Deus que você serve? Você tem intimidade com Deus, ou você só conhece Ele de ouvir? Ou você não conhece o teu Deus, você está distante? Daniel, ele tinha essa fé: eu sei em quem eu tenho crido. Então pode se levantar o inferno, pode o mundo desabar, pode tudo dar errado, lá na frente Deus vai me dar vitória. E o homem vai jejuar 21 dias, Deus não quer só um dia de você, Deus quer todos os dias, amém, queridos? É importante a gente fazer um dia de jejum, é importante a gente fazer um dia para ler a Bíblia, para fazer uma campanha 7 dias de oração, mas Deus quer constância, Deus quer ver você colocando Ele em primeiro lugar. Acordou de manhã, primeira coisa, vai orar. Gente, a vida, o dia fica outro, tudo que você fazer, coloca Deus em primeiro lugar, vai ser diferente. Olha o resultado, versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia
me resistiu por 21 dias. Quantos dias? 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Diga glória a Deus. Ou seja, 21 dias de jejum e oração. O inferno estava lutando contra Daniel, o próprio anjo não estava conseguindo lidar com a guerra. Deus envia o arcanjo Miguel para repreender Satanás, por causa da oração de quem? Aonde tem oração tem vitória. Aonde tem oração, se necessário, Deus manda um arcanjo, Deus manda um anjo, Deus te guarda da cova dos leões, Deus te livra da ameaça, Deus exalta a sua cabeça. Aonde tem oração, não tem maldição que vai resistir, não tem inveja que vai resistir, não tem, praga rogada que vai resistir. Se tiver oração, Deus vai honrar. Diga glória a Deus. Mas o maior de tudo está no capítulo 12, quinta vitória de Daniel. A maior vitória que Daniel alcançou pela sua vida de oração, está em Daniel capítulo 12, e aqui nós encerramos a nossa mensagem. Daniel capítulo 12, versículo 13, a maior vitória que Daniel alcançou. Olha o que o anjo falou para Daniel: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Diga glória a Deus. O que o anjo estava dizendo para Daniel? Daniel, segue o teu caminho, continua nessa fé, porque você está alcançando a tua salvação, porque o teu nome já está escrito lá no livro, por causa que você é uma pessoa que busca tanto a Deus, Daniel, que você já está com a sua vitória. Você vai descansar, no caso você vai acabar seus dias, mas depois Deus vai te levantar e você vai receber a sua herança, tudo que você plantou aqui nessa terra, porque você sempre foi um homem de oração, você sempre que pôde estava ajudando, você sempre que pôde estava lá servindo a Deus, lendo a Bíblia, intercedendo, você doou a sua vida para Deus, então você já está com a sua salvação garantida.